Bom dia a todos. A número legal declara aberta a primeira sessão da segunda Câmara. Nessa oportunidade, desejo saudar os conselheiros Robson Marinho, Sidney Beraldo, a eminente representante do Ministério Público, doutora Renata Sestari, e a nossa Cláudia Nicolau. Isso aqui está mal escrito. Cumprimento a todos e desejo a todos nós um bom ano de trabalho, né? É o que não falta. Cumprimento também as pessoas que estão nos assistindo pela internet. Submeto aos senhores conselheiros a ata da 38ª sessão desta segunda Câmara, realizada no último mês de dezembro. Se não houver objeção, está aprovado. Passamos, alguns dos senhores conselheiros irão fazer uso da palavra, se não, passamos à nossa ordem do dia. Relato os processos estaduais. O item 1 da pauta trata-se do exercício das contas de 2009 da Fundação de Proteção à Defesa do Consumidor, o PROCON. Consulto inicialmente a senhora procuradora do Ministério Público sobre o eventual interesse processual e alguns dos itens da nossa pauta no dia de hoje. Não, excelência. Ok. O relatório eu disponibilizei a vossas excelências e passo a síntese do voto, embora tenha encaminhado o voto na íntegra. O meu voto acompanha as manifestações da Casa, que foram favoráveis à fiscalização, à TJ e PFE, e voto pela regularidade com as ressalvas da conta da Fundação de Proteção à Defesa do Consumidor, o PROCON, exercício 2009, inciso do artigo 33 a 709, dou quitação ao senhor responsável, senhor Roberto Augusto Castellano Pfeiffer, diretor executivo, Carlos Augusto Machado Coscarelli, diretor executivo substituto. Excetua-se dessa decisão os atos pendentes de apreciação por esse tribunal. Em discussão, votação, aprovado o voto do relator. Relato agora em conjunto os itens 2 a 5. Os itens 2 a 5, desde já, determino a juntada de relatórios individualizados em cada um desses processos. Os autos aqui examinados, dos 2 aos 5, é Secretaria da Saúde, com a Unicamp, CESP com a Previne Serviços, Universidade de São Paulo com a FUVEST e Secretaria do Estado da Saúde com a Roche Químico e Farmacêutico. Os autos examinados nos itens que são citados pela nossa auditoria tiveram manifestação favorável dos órgãos de instrução da Casa. Procuradoria da Fazenda e Ministério Público também. Meu voto é no mesmo sentido pela regularidade dos contratos, dos termos das inexigibilidade de licitação, do convênio e dos atos que antecederam com as recomendações propostas por auditoria. Em discussão, votação, aprovado o voto do relator. Palavra ao conselheiro Robson Marinho, itens 6 a 15. Representantes do Ministério Público de Contas e da Procuradoria da Fazenda do Estado, senhor secretário-geral, diretor-geral, senhores funcionários. Itens 6 e 7 da pauta, senhor presidente, em conjunto, eles têm instrução unânime pela regularidade. O item 6 refere-se a termo aditivo ao contrato celebrado pelo Departamento de Água e Energia Elétrica com a Albatross Segurança para a prestação de serviços de vigilância patrimonial. Já o item 7 refere-se a termo aditivo ao contrato celebrado entre a EMTU e a Comércio e Indústria Multiformas para a prestação de serviços de emissão e fornecimento de vale transporte. Já encaminhei o relatório a vossas excelências, os meus votos acompanham a instrução pela regularidade. Em discussão, votação, aprovado. O item 8 é um contrato de gestão e termos aditivos celebrados entre a Secretaria de Estado da Saúde e a Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de São Paulo, tendo por finalidade a operacionalização da gestão e execução das atividades e serviços de saúde no ambulatório médico de especialidades Dr. Geraldo de Paulo Barrou, Consolação. Relatório encaminhado com a manifestação dos órgãos técnicos.
Passo ao voto. Uma atenta leitura do artigo 6º, parágrafo 3º da Lei Estadual 846/98, evidencia que a celebração do contrato de gestão seja feita por dispensa de licitação, precedida de publicação da minuta do contrato de gestão e de convocação pública das organizações sociais através do Diário Oficial do Estado, para que todas as interessadas em celebrá-lo possam se apresentar, o que não foi feito. Por essa razão, inexistindo previsão na Lei Estadual 846/98, quanto à eventual prorrogação do prazo de vigência para além dos 5 anos, é induvidoso que se trata de novo contrato de gestão e, como tal, era imprescindível que fosse precedido de nova convocação pública. Encurto razões, senhor presidente. Certo é, quando da prorrogação realizada no ano de 2009, não havia nesta Corte entendimento firmado sobre o tema. Em sessão de 14/9/10, portanto, posterior à celebração do instrumento em exame, nos autos do TC 185407, relevei idêntica falha. Se não vejamos, abro aspas, considero que a falha, a mesma daquele TC, pode ser relevada e dirigida ao campo da recomendação, primeiro pela essencialidade do serviço e segundo pelo fato da situação ter se aperfeiçoado no ano de 2006, quando ainda esta Corte não havia enfrentado matéria semelhante. Do mesmo modo, diante da situação concreta e em respeito à essencialidade dos serviços prestados pela Santa Casa de Misericórdia de São Paulo, é possível também, neste caso, excepcionalmente, relevar a falha e alçá-la ao campo das recomendações. Entretanto, em atenção aos princípios da isonomia e impessoalidade, é de rigor que a Secretaria da Saúde providencie, ao final do ajuste, nova convocação pública, objetivando selecionar aquela entidade que ofertar a proposta gerencial atual, feita com base em novas tecnologias hospitalares e médicas, em atendimento aos reclamos da população que se socorre desse ambulatório médico. Por essas razões, voto pela regularidade do contrato de gestão, de seus termos aditivos e de sua dispensa, sem prejuízo das recomendações constantes dos parágrafos anteriores. É como voto, senhor presidente. Em discussão. Votação. Aprovado. Os itens 9 e 10 da pauta, em conjunto, senhor presidente, tem instrução pela regularidade. O item 9 refere-se a contrato de gestão celebrado pela Secretaria da Cultura com o Instituto da Arte do Futebol para a gestão da área de museologia do Museu da Língua Portuguesa. Já o item 10 refere-se a termo aditivo ao convênio celebrado pela Secretaria da Educação com a Prefeitura de São João da Boa Vista para transporte escolar. Relatórios encaminhados, instrução à unanimidade pela regularidade. Os meus votos vão na mesma direção. Senhor presidente, para me declarar impedido no item 10. Ok. Impedido no item 10, 9, Vossa Excelência vota, né? Sim. Em discussão, votação aprovada. Voto do relator. Senhor presidente, com a autorização de Vossa Excelência, em conjunto, 11 a 15 da pauta. Também instrução pela regularidade. Os itens 11 e 12 refere-se à prestação de contas do exercício 2011 e 2012, decorrente de convênio celebrado pela Secretaria da Educação, região de Tupã, com a Prefeitura de Rancharia para transporte de alunos. Já os itens 13 a 15 refere-se à prestação de contas dos exercícios 2007, 2008 e 2009, decorrentes de convênio celebrado pela Secretaria da Agricultura, com a Coordenação Regional das Obras de Promoção Humana para fornecimento de refeições à população de baixa renda pelo restaurante popular. Relatórios encaminhados, instruções pela regularidade, votos na mesma direção. Em discussão, voto, senhor relator. Encerrada a discussão e votação, aprovado. Palavra agora ao conselheiro Sidney Beraldo, itens 16 e seguintes. Senhor presidente, Antônio Roque Cittadini, senhor conselheiro Dr. Robson Marinho, senhoras procuradoras do Ministério Público de Contas, a doutora Renata Sestari, da Procuradoria da Fazenda, a doutora Cláudia Nicolau. Item 16, trago para exame as contas do exercício 2011 da Fundação para a Conservação e a Produção Florestal do Estado de São Paulo. A fiscalização não encontrou falha nas contas do exercício em questão, tendo a Fundação encerrado o ano de 2011 com superávit econômico e patrimonial. Portanto, acompanho a instrução favorável e voto pela regularidade da matéria. Em discussão, o voto, senhor relator. Encerrada a discussão e votação, aprovado.
Item 17, em exame às contas do exercício 2011 da Agência Reguladora de Saneamento e Energia do Estado de São Paulo, ARCESP. A fiscalização não encontrou deficiências sobre o aspecto econômico e financeiro que pudessem comprometer as contas do exercício em questão. A ARCESP encerrou o ano de 2011 com superávites nos resultados financeiro, econômico e patrimonial e reduziu em 32,89% sua dívida em relação à apurada no exercício anterior. As imperfeições apuradas foram objeto de explicações e não se mostram suficientes para comprometer a totalidade das contas. Acompanho, pois, a TJ, PFE e o Ministério Público de Contas e voto pela regularidade da matéria, com as ressalvas e recomendações constantes no corpo do voto. Em discussão, o voto, senhor relator. Encerrada a discussão, em votação, aprovado. O item 18 trata-se de contrato celebrado pelo Tribunal de Justiça com a empresa Softplan, Planejamento e Sistemas Limitada, com inexigibilidade de licitação para a prestação de serviços de informática, objetivando a manutenção do sistema de propriedade da contratada. O atestado emitido pela Associação Brasileira das Empresas de Software demonstra, no caso, a inviabilidade de competição, já que a contratada é a única desenvolvedora e detentora dos direitos autorais do sistema já em operação naquele tribunal. Nos termos da instrução unânime, favorável e de precedentes desta Corte, voto pela regularidade da matéria. Em discussão, o voto, senhor relator. Encerrada a discussão, em votação, aprovado. Item 19, em exame, termo de aditamento a contrato celebrado pelo DR com a empresa TCL Tecnologia e Construções Limitada para obras e serviços de recapeamento e já julgado regular por esta Câmara. O aditivo teve por finalidade acrescer em 9,33 o valor do contrato inicial e prorrogar o prazo de execução por 2 meses. O instrumento foi devidamente justificado, assinado dentro da vigência contratual, tendo sido observado, quanto ao acréscimo, o limite legal. Acompanho, pois, a TJ, a Procuradoria da Fazenda do Estado e o Ministério Público de Contas e voto pela regularidade da matéria. Em discussão, voto, senhor relator. Encerrada a discussão, em votação, aprovado. Ora, relato em conjunto, com a permissão do senhor presidente, os itens 20 a 23. É regimental. Trata-se de comprovação da aplicação de recursos públicos transferidos pelo CONDECA e pela Secretaria de Desenvolvimento Social, Saúde e Educação, em razão de convênios celebrados com a Prefeitura e entidades do terceiro setor. Relatórios já disponibilizados, acompanha a instrução unânime, favorável e voto pela regularidade das prestações de contas em exame, com as recomendações assinaladas no corpo dos respectivos votos. Em discussão, voto, senhor relator. Encerrada a discussão, em votação, aprovado. Com este processo, encerramos a nossa sessão estadual. Os agradecimentos à doutora Cláudia Nicolau, a procuradora, digna procuradora do Ministério, digna procuradora da Procuradoria de Contas da Fazenda desse tribunal. Passamos à nossa sessão municipal. Item 24 e relato em conjunto os itens 24 e 25. Item 24, Prefeitura de Itaquaquecetuba e SP Alimentação, e 25, Sistal Coletividade e Prefeitura de Itaquaquecetuba. Em exame o contrato celebrado entre a Prefeitura e a empresa citada, objetivando a prestação de merenda escolar. A municipalidade não obteve êxito em justificar a restrição contida na exigência de comprovação de capacidade técnica operacional de prestação de serviço e fornecimento de merenda, quando não se permitiu a utilização de mais de um atestado para a comprovação de quantitativos para os serviços apontados de maior relevância. Outra falha, o entendimento da irregularidade da matéria foi a disponibilidade de utilização de mão de obra de funcionários da Prefeitura para a execução de contrato, contrariando a já firmada jurisprudência dessa Corte. Voto pela irregularidade da contratação, remetendo-se cópias de peças
a Prefeitura e Câmara de Itaquaquecetuba. Em discussão, votação, aprovado o voto do relator. Item 26, relatório previamente disponibilizado, contrato entre a FAI, Faculdade de Adamantinense Integradas, e a EPA, Associação de Apoio ao Ensino, objetivando o fornecimento de mão de obra para a prestação de serviço à execução de obra direta. Examina-se agora os termos aditivos. Os órgãos da Casa são unânimes pela irregularidade dos presentes atos. Os termos não merecem ser julgados regulares, o princípio da assessoriedade está presente, tendo em vista o contrato principal já foi julgado irregular. Meu voto acompanha a manifestação desfavorável da Casa pela irregularidade, remetendo-se cópias à Prefeitura e Câmara local para as providências de estilo. Em discussão, votação, aprovado. 27, contrato da Prefeitura de Mauá, empresa Nilcatex. Verifico que a municipalidade não obteve êxito em justificar a questão apresentada por SDG e pelo MPC. Houve divergência no número de alunos em relação ao número de uniforme adquirido na licitação do tipo menor preço global, em detrimento do menor preço por item, deixando demonstrada a restritividade do certame. Omissão quanto à participação da empresa no sistema de consórcio, impossibilitando a ampliação do número de interessados. Acolho as manifestações desfavoráveis e voto pela irregularidade do contrato, remetendo-se cópias ao Ministério Público, à Prefeitura e à Câmara de Mauá para as providências de estilo. Em discussão, votação, aprovado. Retiro de pauta, a pedido dos advogados, o item 28 e recolocarei daqui duas sessões, conforme é praxe, para que os advogados possam ter acesso mais detalhado ao processo. Relato agora os itens 29 a 33. Creio que não há objeção. É a Prefeitura de Santos, as empresas agrícola, comercial, construtora Monte Azul, Flas Engenharia, Trajeto Construções, Fortnote Desenvolvimento Ambiental, Herbal Construtora Incorporadora. Registro de preço visando prestação de serviço de manutenção da rede de ensino. Relatório previamente encaminhado. Razão assiste aos órgãos da Casa, a TJ, que se manifestaram pela irregularidade, notadamente em face da ocorrência apontada nos autos e há muito condenada por essa Corte, restritividade na exigência editalícia, impedindo a escolha de proposta mais vantajosa. A origem não consegue demonstrar a economicidade do ajuste, não foram discriminadas de forma clara as fontes de referência utilizadas para os preços aqui citados, restou comprovada a incompatibilidade do sistema de registro utilizado. Diante do exposto, acolho as manifestações dos órgãos instrutivos, a TJ, e voto pela irregularidade da concorrência pública, a ata de registro de preços, remetendo cópias à Prefeitura e Câmara de Santos para as providências de estilo. Em discussão, votação, aprovado. 34, trata-se de contrato da Prefeitura de Cajati e o Banco Bradesco, objetivando o pagamento de folha de vencimento dos funcionários. Verifico que a municipalidade não obteve êxito em justificar as questões apresentadas pela fiscalização da Casa em seu relatório e, posteriormente, confirmada pelos órgãos técnicos e por SDG. Objeto do certame macula a sua regularidade, ficaram evidenciadas as exigências editalícias restritivas, presença de apenas um licitante, comprovou-se a ausência de cláusula obrigatória ao contrato. Acolho as manifestações desfavoráveis e voto pela irregularidade da licitação do contrato, cópias remetidas ao Ministério Público, à Prefeitura e à Câmara Municipal de Cajati para as providências de estilo. Em discussão, votação, aprovado. 35, Jaboticabal e Protem, projeto objetiva a recuperação de estrada municipal. A origem não obtém êxito em justificar as questões apresentadas pelos órgãos da Casa, falta de caracterização de situação emergencial, não justificou a contratação direta. Diante do exposto, acolho as manifestações desfavoráveis de ATJ e SDG, voto pela irregularidade da dispensa do contrato decorrente, remetendo cópias para a Prefeitura e a Câmara de Jaboticabal. Em discussão, votação, aprovado. 36,
Presidente Prudente e Prudenco, prestação de serviço de conservação de prédio. A origem também não obtém êxito em apresentar as questões. A Prudenco não se enquadra na exceção prevista no artigo 24.8 da Lei de Licitação, não foi criada para o fim específico do objeto ajustado. Acolho a manifestação de ATJ e voto pela irregularidade da dispensa de licitação do contrato, cópias dos autos da Prefeitura e Câmara Municipal de Presidente Prudente. Em discussão. Para discutir, senhor presidente. Conselheiro Robson Marinho. Senhor presidente, Vossa Excelência estreia este ano na segunda Câmara. Nós aqui, já consensualmente na segunda Câmara, e já por diversas vezes já aprovado no Pleno, o entendimento de que a Prudenco, a partir da alteração do seu Estatuto Social, a partir do ano de 2005, ela se enquadra efetivamente numa empresa pública e prestadora de serviços exclusivos para a Prefeitura Municipal. Ela eliminou do seu estatuto a possibilidade de prestar serviços para terceiros com remuneração ou de repassar pura e simplesmente serviço para terceiros. Ela hoje é executora e, por isso, o entendimento, já eu não quero tomar o tempo de Vossa Excelência, com vasta jurisprudência nós temos de que, a partir desta alteração de 2005, a instrução desse processo é antiga, por isso, por certo, é que está com esse posicionamento. Tem sido no sentido da regularidade, tá certo? Tanto na segunda Câmara como no Pleno também. Eu retiro o processo para alterar a questão do voto e então retorno ao meu gabinete. Agradeço a Vossa Excelência. E agradeço também a atualização da jurisprudência da Câmara. Item 37, trata-se de Prefeitura de Bertioga e a CIMAR Serviços e Obras, com o serviço de manutenção no Hospital Municipal. A origem não obtém êxito em justificar a realização da contratação por emergência ou calamidade pública, não restando caracterizada a fundamentação legal. Acolho as manifestações desfavoráveis de ATJ, voto pela irregularidade da dispensa do contrato, bem como dos termos aditivos. Cópia à Câmara e à Prefeitura de Bertioga para as providências de estilo. Em discussão, votação, aprovado o voto relator. 38, trata-se de Serviço Municipal de Saneamento de Santo André, empresa Peralta, importação e exportação, prestação de serviço de coleta e destinação de resíduos sólidos. A origem não obteve êxito em justificar a questão apresentada por STG. Não foi caracterizada a emergência na contratação. A Prefeitura de Santo André, a Semasa, vem reiteradamente fazendo contratações similares. Meu voto acolhe as manifestações desfavoráveis, voto pela irregularidade da dispensa de licitação do contrato decorrente, remetendo-se cópia dos autos à Prefeitura e Câmara Municipal de Santo André. Senhor presidente, eu gostaria de sugerir uma multa. O contrato é de 22 milhões de reais e, como, usando a expressão de vocês, sistematicamente a Semasa de Santo André tem feito a contratação de empresas prestadoras na coleta de lixo de maneira direta, contratação direta. A lei determina licitação, que é a regra, né? A exceção. Então eu queria propor multa. Se Vossa Excelência... Eu estou de acordo. Quanto? 500 UFESP, 500 UFESP para os que assinaram o contrato. 500 UFESP individualizado. 500, multa de 500 UFESP para os que assinaram o contrato. Acolho a proposta. Em discussão, votação, aprovado o voto relator com a proposta agora feita. O item 39 a 41, os itens tratam-se de contratações da Prefeitura de São Bernardo, as empresas Autoplan, Cuba, e tiveram locação de veículos com motoristas para secretarias e órgãos da Prefeitura de São Bernardo do Campo. Processo integrou a pauta do último dia 12, houve discussão, o conselheiro Robson Marinho pediu vista dos autos. Só para relembrar, o conselheiro relator hoje, presidente doutor Edgar Camargo Rodrigues, concluiu pela regularidade das contratações. Palavra ao conselheiro Robson Marinho. Excelência, o relator é hoje o presidente da casa e eu tenho juízo, acompanho o voto do relator. Ok. Portanto, pela aprovação, encerrada a discussão, em votação, aprovado. Itens 42 a 48, se não houver objeção,
relatarei em conjunto. Relatórios individualizados serão juntados. Trata-se de contratos entre a Companhia de Trólebus de Araraquara e a Petrobras, Prefeitura de Poá e MW Pavimentação, São Vicente, a Codesave e a Companhia de Desenvolvimento de São Vicente, Prefeitura de Paulínia e Larrabee Produções, Prefeitura de Paulínia e Radar Cinema e Televisão, Prefeitura de Santo André e FIG Incorporadora e Construtora, Prefeitura de Catanduva e IMB Comércio de Combustível. Os autos citados tiveram manifestações favoráveis dos órgãos da Casa. O meu voto é no sentido da regularidade dos convênios, atos, contratos aqui examinado, com as recomendações propostas em cada um dos autos. Em discussão, votação, aprovado o voto do relator. Agora, o item 49, eu retiro de pauta, retornando ao gabinete. E relato o item 50, que é um pedido de vista do eminente conselheiro Sidney Beraldo, as contas da Câmara Municipal de Tarabai 2011, em fase de discussão, ainda na sessão de 12 de novembro, o eminente conselheiro Sidney Beraldo pediu vistas. O conselheiro relator, doutor conselheiro Edgar Camargo Rodrigues, hoje na presidência, concluiu seu voto pela linha de manifestação da TJ e chefia, assim como aquela exarada pelo MPC, pela regularidade das contas de exame, com recomendação dando quitação aos responsáveis do artigo 35 da Lei Orgânica desse Tribunal. Assim, como também tenho juízo, acompanho o relator original. Ok, então, aprovado o voto que era originalmente do conselheiro Edgar. Relato, se não houver objeção, os itens 51 a 72. Tratam-se de contas de câmaras municipais de Santa Bárbara do Oeste, Itaí, Ribeirão do Sul, Cruzeiro, Mirassol, Ribeirão Corrente, Taquaritinga, Pontalina, 2011. Gastão Vidigal, Mira Estrela, que eu estive lá, uma bela cidade, Tabatinga, Diadema, São Miguel Arcanjo, São Pedro do Turvo, Cajobi, Icém, Monteiro Lobato, Pedregulho, Santo Antônio do Pinhal, São João da Boa Vista, Novais e São João de Iracema, 2012. As irregularidades apontadas em cada relatório de fiscalização foram sanadas, em parte com a juntada da defesa, sendo as falhas refornecentes, conforme a jurisprudência da Casa, passíveis de recomendação ou determinação que será devidamente encaminhada. Quanto à remuneração dos agentes, a matéria encontra-se em ordem. Diante da manifestação favorável majoritária da Casa, julgo regulares as contas aqui em exame. Solicito, outro sim, que os relatórios individualizados sejam juntados nos respectivos processos. Excelência. A palavra ao conselheiro Robson Marinho. Apenas com relação aos itens 55 e 62. 55 é contas do Legislativo Municipal de Mirassol, 2011. O relatório de Vossa Excelência mostra que houve irregularidades nos subsídios dos senhores vereadores, mas diz que eles deveriam ser descontados ou cobrados até o final do exercício. Mas ele não me dá elementos para saber se foi regularizada a situação, se efetivamente foi descontado os pagamentos a maior nos subsídios dos vereadores lá da Câmara Municipal de Mirassol. E também no 62, Excelência, contas da Câmara Municipal de Diadema, eu não tenho condição de saber pelo relatório, que aqui tem uma informação gravíssima até, que sistema Aldesp, ocupação de cargos em comissão equivale a 238% dos preenchidos cargos permanentes. Alto percentual, sobretudo superação dos cargos em comissão face aos permanentes. Quer dizer, então, essas duas questões, no 55 e no 62, pelos relatórios que Vossa Excelência disponibilizou, eu não tenho condição de saber se essas questões foram ou não regularizadas.
Então, nos demais, acompanho integralmente os votos de Vossa Excelência. Eu retiro de pauta o item 55 e 62 para esclarecer as dúvidas aqui colocadas. Agradeço, e coloco Excelência. os demais. Conselheiro Sidney Beraldo Algum. Só com relação ao item 70 também, para me declarar impedido. Votação e voto favorável com relação aos outros itens. Então, retiro de pauta os itens 55 e 62, esclarecemos, retorna na próxima sessão, e nos demais é pela regularidade. Em discussão, votação, aprovado o voto do relator. Agora o item 73, trata-se das contas de União, do Executivo de União Paulista 2012, fiscalizado pela UR8, relatório disponibilizado, a TJ, chefia MPC, concluir pela emissão do parecer desfavorável. Nesses termos, voto pela emissão do parecer desfavorável, em face do elevado déficit de execução orçamentária, 9.64, que desatendeu o artigo da lei do parágrafo 1º da Lei de Responsabilidade Fiscal. Falta de documentação comprobatória sobre pagamentos de saldo de precatório, abertura de créditos adicionais acima do autorizado por lei orçamentária anual contribuem para o parecer desfavorável. Este é o meu voto, a íntegra do voto contém as determinações apontadas. Excelência, apenas eu gostaria de saber, porque o relatório aponta também insuficiente aplicação na valorização do magistério, com recurso do Fundeb, apenas 59,93. O Fundeb e também coloca a não comprovação do pagamento de precatórios. Então, se Vossa Excelência puder, vai incluir nos motivos. Está incluso nos motivos do parecer desfavorável. Eu acompanho o voto de Vossa Excelência. Ok, então. Encerrada a discussão, em votação, aprovado o voto do relator. Eu estou apenas lendo o resumo do voto. Muitas vezes, algum dos itens acabam não ficando muito claro. O item 74, e agradeço a contribuição de Vossa Excelência e dos conselheiros. Relatório previamente encaminhado, tratam-se de recurso ordinário do ex-prefeito de Água de Lindóia, parte da sentença que julgou irregular despesas realizadas com fins religiosos e com moradia de juiz de direito. Decidiu também aplicar multa ou hora recorrente, a TJ e a SDG opinaram pelo conhecimento, no mérito pelo desprovimento. Em preliminar, conhecido. No mérito, considerando o acerto das decisões em condenar a despesa, acolho manifestações dos órgãos da Casa e voto pelo desprovimento do apelo. Em discussão, votação, aprovado o voto do relator. 75, aqui já encaminhei relatório a Vossas Excelências, Ribeirão dos Índios, recurso interposto, sentença que julgou irregular pagamento com horas extras e servidores, aplicando multa equivalente a 100 UFESP ao responsável José Amauri Lenzoni, prefeito à época. A TJ e a STG opinaram pelo conhecimento e, no mérito, manutenção da decisão. Em preliminar, conhecido. Quanto ao mérito, tendo em vista que permaneceu não justificada com documentação hábil a necessidade de pagamento de horas extras a funcionários de forma contínua ao longo de meses consecutivos, acompanho a manifestação da Casa pelo desprovimento do apelo. Em discussão, votação, aprovado o voto do relator. Agora a palavra ao conselheiro Robson Marinho, item 76 a 110. Com a concordância de Vossa Excelência, 76 a 79, eles têm instrução pela irregularidade. O item 76 refere-se à licitação e contrato celebrado pelo Departamento de Água e Esgoto de Jundiaí, com a Kewalter Brasil, para aquisição de sulfato férrico, que contou com um orçamento não pautado em pesquisa de mercado e condição habilitatória sem suporte legal. Propugno a irregularidade e multa de 200 UFESPs. O item 77 refere-se à dispensa de licitação e contrato celebrado pela Prefeitura de Araraquara com o Banco do Brasil para prestação de serviços financeiros em caráter de exclusividade, que deveria ter sido submetido a procedimento licitatório, além de não ter sido comprovado preço compatível com o praticado no mercado. Eu proponho a irregularidade e também multa de 300 UFESP ao senhor prefeito.
O item 78 refere-se à dispensa de licitação, contrato e 2 termos aditivos celebrados pela Prefeitura de Jaú com Masa Fregolente Construções Limitada para a prestação de serviço de construção, reforma, ampliação e manutenção de itens de infraestrutura urbana, cuja situação emergencial foi motivada pela própria contratante por falha de planejamento. Portanto, proponho também a irregularidade e multa de 200 UFESPs. Já o item 79 refere-se a tema aditivo de contrato celebrado pela Prefeitura de Piracicaba com Erival Telecomunicações para a implantação de sistema de monitoramento à distância, sobre os quais cabe a aplicação do princípio da acessoriedade. Relatórios distribuídos, portanto, de 76 a 79, pela irregularidade desses atos e com multas já anunciadas nos itens 76, 77 e 78. São os meus votos. Em discussão, o voto do relator. Eu apenas vou pedir vista do item 77 e dos demais não há problema. Do item 77, porque eu acho que eu tenho uma posição um pouco diferente, quero crer, daqui, como também tinha lá da outra Câmara. Então, o item 77, peço vista, e nos demais acompanho Vossa Excelência. Continue em discussão. Encerrada a discussão e votação, aprovado. Com pedido de vista 77. Item 80, procedimento de dispensa de licitação, contrato e termos aditivos, celebrados pela Prefeitura de Hortolândia com a empresa EM Agropecuária, tendo por objeto a locação de imóvel para as instalações do Paço Municipal e das secretarias. O relatório eu já encaminhei. Passo ao voto. Só encurtando razões, a alocação de um imóvel para reunir o Paço Municipal e todas as secretarias, portanto, pela lei federal é possível contratar sem licitação. Agora vamos aos aditivos. Então, licitação e contrato estão em ordem. Agora, com relação ao primeiro aditivo, que alterou a cláusula 6ª, parágrafo 6º do pacto original, para transferir ao locador a responsabilidade pela instalação do ar-condicionado central, a origem trouxe razões técnicas suficientes a ampará-las. E o preço pago pela administração, 10 mil mensais, que até o final da vigência contratual representará 550 mil, é bem inferior àquele efetivamente gasto para a finalidade prevista, se considerarmos os orçamentos de folhas 453 a 500. O mesmo já não se pode dizer das modificações objetas do segundo termo aditivo, cuja finalidade visou ao pagamento a título de ressarcimento pelas obras de modificação no imóvel em questão, solicitadas pela contratante na importância de R$ 233 mil. A responsabilidade, a meu juízo, aí era do proprietário do imóvel e não da Prefeitura contratualmente. Portanto, o meu voto julga regulares a dispensa de licitação, o contrato e o termo aditivo 31809, e irregular o termo aditivo 6210 de 26/2/10. É como voto, Excelências. Em discussão, voto do senhor relator. Encerrada a discussão e votação aprovada. 81 a 86 da pauta. Eles têm instrução unânime pela regularidade. O item 81 refere-se à dispensa de licitação e termo aditivo celebrado pela Prefeitura de Barra Bonita com Lima Santos Serviços para a prestação de serviço de limpeza pública. O item 82 refere-se à concorrência e contrato, além dos termos de recebimento provisório e definitivo, celebrado pela Prefeitura de Sorocaba com a Civil Sorocaba Engenharia para a construção de prédio escolar. O item 83 refere-se a 5 aditamentos relativos a contrato celebrado pela Prefeitura de Barueri com a Atmosfera Gestão e Higienização de Têxteis S.A. para a prestação de serviço de lavanderia hospitalar. Os itens 84 e 85 referem-se a termos aditivos de contratos celebrados pela Prefeitura de Jaú, Serviço de Água e Esgoto de Jaú e Instituto de Previdência do município de Jaú, com o Banco Itaú, para o processamento da folha de pagamento dos servidores ativos e inativos. O item 86 refere-se a convênio firmado pela Prefeitura de Piracicaba com a Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Piracicaba para integrar o hospital ao SUS. Relatórios disponibilizados, instrução unânime pela regularidade. Os meus votos acompanham a instrução, sem prejuízo das recomendações constantes dos itens 82, 83 e 86. São os meus votos. Em discussão, o voto do senhor relator. Encerrada a discussão e votação aprovada.
Agora, senhor presidente, 87 a 89, em conjunto, eles têm instrução pela irregularidade com restituição de recursos. O item 87 refere-se à prestação de contas do exercício de 2009 relativo a convênio celebrado pela Prefeitura de Mococa com a Santa Casa de Misericórdia de Mococa, não tendo sido justificado o pagamento de taxa de administração no valor de R$ 240 mil e despesas relacionadas a outro pacto correspondente à lavanderia de R$ 34.800. Portanto, eu julgo irregulares esta prestação de contas da Prefeitura de Mococa com a Santa Casa, determinando a devolução corrigida desses dois valores. Já os itens 88 e 89 referem-se à prestação de contas do exercício 2009 relativa a termos de parceria celebrados pela Prefeitura de Pirajuí com o CIAP, não tendo havido comprovação dos gastos e a Prefeitura não adotou medidas de controle interno previstos na Constituição. Portanto, também aqui vamos julgar irregular e propor a restituição dos valores. Relatórios encaminhados, o voto é pela irregularidade das prestações de conta, condenando as beneficiárias à restituição de valores nos montantes de R$ 274.800, R$ 912.636,81 e R$ 197.312,17, respectivamente, sem embargo de recomendações, constante dos votos e de multa aplicada no caso do item 88 e 89, como a Prefeitura não fez o controle interno, que é obrigação sua, e contratando essa CIAP, que é conhecida já no Estado inteiro por mau comportamento, então multa também ao senhor prefeito municipal. São os meus votos. Em discussão, o voto do senhor relator. Encerrada a discussão, em votação, aprovado. Agora, 90 a 97, senhor presidente, todos eles com instrução pela regularidade. Ele se refere à prestação de contas referente a convênios firmados pelas prefeituras de Euclides da Cunha Paulista com a Associação dos Usuários do Centro Comunitário Urbano para o Programa Saúde da Família, exercício 2008. O 91 é Prefeitura de Rio das Pedras com a Sociedade de Assistência e Cultura Sagrado Coração de Jesus para atendimento nos casos de urgência e emergência de pacientes encaminhados pelo SUS, exercício 2008. 92, Prefeitura de Limeira, com a Sociedade Operária Humanitária, para atendimento nos casos de urgência e emergência pediátrica, período de 10/12/8 a 9/4/9. O item 93 é relativo ao exercício de 2010 e decorre de ajuste celebrado pela Prefeitura de São José dos Campos com o Instituto Chão Verde, para desenvolvimento de Centro de Educação Infantil, exercício de 2010. O 94 é a Prefeitura de Angatuba, com a Irmandade da Santa Casa de Angatuba, para atendimento médico hospitalar e ambulatorial, exercício 2011. 95, Prefeitura de Piracaia, com a Escola de Educação Infantil Santo Antônio da Cachoeira, para a execução do Programa de Educação Básica, exercício 2012. 96, Prefeitura de Franca, com várias entidades, todos os repasses em 2012. E Pereira Barreto, também com várias entidades, exercício 2012. Todos esses processos de 90 a 97 tiveram instrução unânime dos órgãos técnicos da Casa pela regularidade de todos os atos neles tratados. Os meus votos acompanham a instrução. Em discussão, votação aprovada. Agora, senhor presidente, 98 a 100, em conjunto, eles têm instrução pela regularidade. O item 98 é repasse realizado em exercício 2009 pela Prefeitura de Dois Córregos ao Instituto Usina dos Sonhos para a administração de um projeto de desenvolvimento empresarial, projeto incubadora. O item 99 é relativo ao exercício 2007, decorre de convênio celebrado pela Prefeitura de Caraguatatuba com a ação Módulo de Educação e Cultura para a gestão administrativa do Centro Integrado de Ações Socioeducativas. O item 100 é relativo ao exercício 2010, decorre de convênio celebrado pela Prefeitura de Taboão da Serra com a Caritas São Pedro Apóstolos para atendimento na área social. Nos três processos, o pronunciamento da TJ pela irregularidade das prestações de contas. Todavia, em nenhum caso houve desvio de finalidade no emprego dos recursos públicos, cabendo o relevamento de eventuais falhas formais. Portanto, eu encaminhei relatório previamente a Vossas Excelências e o meu voto é pela regularidade de todos os atos neles tratados, sem embargo das recomendações constantes dos votos. Em discussão, voto do senhor relator. Encerrada a discussão e votação aprovada. Agora, o item 101
São contas da mesa da Câmara de Queiroz, exercício 2011, instrução pela irregularidade. O meu voto vai acompanhar a instrução. Acolho a manifestação dos órgãos técnicos no sentido de que a ausência de desconto das faltas de vereadores em sessões ordinárias da Câmara ou das devidas justificativas para esse fato caracteriza mácula suficiente para a rejeição dos demonstrativos. Portanto, vereadores faltaram às sessões, não houve desconto e não houve comprovação e nem informação. Eu, portanto, voto pela irregularidade das contas da mesa da Câmara de Queiroz, relativa a exercício 2011, e pela condenação do ordenador da despesa, o senhor Manuel Donizete Soares, na devolução ao erário dos valores relativos aos pagamentos indevidos efetuados aos vereadores, que totalizam R$ 3.332,64. É com o voto. Em discussão, o voto, senhor relator. Encerrada a discussão, votação aprovada. Agora, os 102 contos apresentados pela mesa da Câmara de Lucélia, exercício 2011. Aqui também eu vou acompanhar a instrução majoritária pela irregularidade das contas da Câmara. Acolho as manifestações da assessoria técnica no aspecto jurídico, chefia da TJ e do MPC, no sentido de que os reincidentes pagamentos de subsídios a diretores possuem força suficiente para fulminar a prestação de contas em exame. No presente caso, embora o interessado tenha sido notificado e alertado sobre sua responsabilidade como ordenador de despesa e solicitado prazo para apresentar as providências adotadas visando a restituição erária dos valores apontados como indevidos, nenhuma justificativa ou documentos novos foram acrescidos aos autos. Eu encurto razões e voto pela irregularidade das contas da mesa da Câmara de Lucélia, exercício 2011, e pela condenação do ordenador da despesa, o senhor José Roberto Lopes, na devolução ao erário dos valores relativos aos pagamentos efetuados a maior aos diretores e as diárias não justificadas, que totalizam R$ 5.174, que deverão ser corrigidos monetariamente. É como voto. Em discussão. Encerrada a discussão, em votação, aprovado. Agora, 103 e 104, contas apresentadas pelas mesas das câmaras municipais de Salmourão e de Riolândia, exercício 2012. Atendida todas as exigências legais, acompanha a instrução pela regularidade das contas. Em discussão. Votação aprovada. 105 e 106, contas apresentadas pelos prefeitos de Piratininga e Cajati, exercício 2012. Atendida todas as exigências de natureza legal e constitucional e com a instrução pela emissão de parecer favorável às contas. Em discussão. Votação aprovada. 107 a 110 em conjunto, senhor presidente. Eles têm instrução pelo improvimento. O item 107 trata de agravo interposto pelo senhor Marcelo Fortes Barbieri, prefeito de Araraquara, contra a multa de 20 UFESPs aplicado pelo descumprimento de prazo de remessa previsto nas instruções desta Corte. Os itens 108 a 110 são recursos interpostos, respectivamente, 108 pelo prefeito de Buritama, contra a multa de 200 UFESPs aplicada pelo descumprimento de determinação desta Corte. Foi generoso, Araraquara, 20 UFESPs, aqui Buritama, 200 UFESPs. Item 109, ex-prefeito de Avaré, contra a sentença que considerou irregular a prestação de contas apresentada pela entidade Centro de Educação Infantil, creche Santa Terezinha, com determinação de restituição de R$ 6.840 aos cofres públicos. E o item 110, pelo Serviço Municipal de Água e Esgoto de Piracicaba, contra a sentença que julgou irregular termo aditivo referente a contrato celebrado com a Personal Service, terceirização limitada para a operação de portarias. Os relatórios foram encaminhados. A instrução dos recursos é pelo conhecimento e não provimento. Em preliminar, recurso em termos dele, conheço. O senhor relator conhece os recursos? No mérito, nego-lhes provimento. Em discussão, votação aprovada. Palavra agora ao conselheiro Sidney Beraldo, itens 111 a 135. Senhor presidente, relato em conjunto, com a permissão de Vossa Excelência, itens 111 e 112. Ok. Trata-se de contrato precedido de pregão celebrado pela Prefeitura de Diadema com a empresa JP Bechara, Terraplanagem e Pavimentação Limitada, tendo por objeto a locação de equipamentos para serviço de manutenção do sistema viário. Em exame também, representação formulada pela JTP,
Transportes Limitada, alegando falhas no direcionamento do edital. Acompanha a instrução unânime favorável, voto pela regularidade da licitação e do contrato e pela improcedência da representação, uma vez que as planilhas com as quantidades de horas e a descrição dos equipamentos permitem dimensionar o objeto da locação, não se vislumbrando o direcionamento da disputa. Em discussão, votação aprovada. Item 113, em exame, a licitação decorrente contrato celebrado pela Prefeitura de São Sebastião com a empresa Ecoservice Engenharia, Consultoria e Operação Ambiental Limitada, para coleta, transporte e reciclagem e destinação final de resíduos da construção civil. Instrução dividida. 3 foram os pontos questionados no edital. Primeiro, considero superada a questão da qualificação técnica, pois o item do edital respeitou literalmente a literalidade do artigo 30(2) da Lei Federal 866 de 93. Com relação à comprovação da regularidade fiscal perante as 3 esferas de governo, ainda que o edital tenha exigido certidão de regularidade de CMS, facultou a apresentação de declaração de isenção e de não incidência assinada pelo representante legal do licitante, o que, a meu ver, afasta eventual irregularidade. Por fim, ao contrário do consignado nos autos, não impõe o edital a apresentação de balanço registrado na junta comercial, mas que seja ele acompanhado pelos respectivos termos de abertura e encerramento, este sim registrados na junta comercial ou cartório de registro, conforme a lei especifica. Considerando que houve razoável participação de licitantes, sem qualquer inabilitação, que os preços precedidos de regular pesquisa estavam compatíveis com o mercado, acompanho a fiscalização e voto pela regularidade da matéria. Em discussão, votação aprovada. Item 114. Tratam os autos da concorrência e do subsequente contrato, celebrado pela Prefeitura de Itapiratiba, com a BMC Engenharia e Construções Limitada, tendo por objeto a execução de sistema de interceptores do emissário da Lagoa de Tratamento de Esgotos. Nos termos do relatório e votos já disponibilizados a Vossa Excelência, não obstante a instrução desfavorável, o meu entendimento caminha pela regularidade da matéria. Dos óbices apontados, entendo que o principal deles diz respeito à comprovação da compatibilidade do preço ajustado com aquele praticado no mercado. E a esse respeito, destaco que o valor contratado, ainda que com pequena diferença, foi inferior ao estimado. Esse valor, por sua vez, teve como origem o orçamento elaborado por força de convênio celebrado com o FEIDRO, atualizado pela Prefeitura, em patamar inferior àqueles que seriam obtidos pela aplicação do INCC e do INPC. Ademais, a obra foi executada a contento, sem que fosse necessário se proceder à formalização de quaisquer termos aditivos, seja para a prorrogação da vigência do contrato, seja para a alteração dos quantitativos inicialmente previstos. No que respeita às demais questões afetas à visita e à qualificação técnica, entendam possa ser relevadas em razão de seu exame à luz das normas e entendimento desta Corte então vigentes. Voto, pois, pela regularidade da licitação e do contrato em exame, sem prejuízo das advertências anotadas no corpo do voto, que deverão ser observadas pela Prefeitura de Itapiratiba na elaboração de futuros editais. Em discussão, votação aprovada. Item 115. Em exame, termo de aditamento e contrato celebrado pelo Serviço Autônomo de Águas e Esgoto de Guarulhos, SAI,
com o consórcio DP Barros Gima, para a implantação de redes coletoras no município. O aditivo teve por finalidade acrescer 4,19 no valor do contrato inicial e prorrogar sua vigência por 2 meses. Observo, quanto ao acréscimo do limite legal, acompanho a instrução dos autos e voto pela regularidade da matéria. Em discussão, votação aprovada. Item 116, em exame, licitação decorrente contrato e 10 termos de aditamento celebrados pela Fundas com a Coopervale Comercial Limitada, tendo por objeto a prestação de serviços de portaria. Instrução unânime desfavorável, uma vez que o edital apresenta exigências restritivas à competitividade e sem o respaldo da Lei de Licitações, tais como a apresentação de certidão de regularidade dos profissionais que assinam o Programa de Controle Médico de Saúde Operacional e o Programa de Prevenção de Riscos Ambientais da empresa. Ademais, não restou comprovada a compatibilidade entre o valor avançado e o praticado no mercado. Diante do exposto, voto pela irregularidade da licitação do contrato em decorrência do princípio da acessoriedade nos termos aditivos em exame, com aplicação de multa ao responsável no valor de 300 UFESPs. Em discussão, votação aprovada. Relato em conjunto, senhor presidente, com permissão, os itens 117 e 119. 117 a 119. Em exame, termo de aditamento à ata de registro de preços e contratos celebrados pela Prefeitura de Diadema, objetivando a prestação de serviço de engenharia para a manutenção dos prédios próprios. A licitação e as atas de registro de preço que os precederam foram julgadas irregulares por esta Corte. Diante disso, acompanho o voto, instrução unânime, desfavorável e, pelo princípio da acessoriedade, voto pela irregularidade da matéria. Em discussão, votação aprovada. Agora também, em conjunto, senhor presidente, relato os itens 120 a 125. Referido. Trata-se de comprovação da aplicação de recursos públicos transferidos pelas prefeituras de Tapiraí, de Jaú, Bariri, Pratânia, Ferraz de Vasconcelos e pela Fundação Centro de Educação do Trabalhador Professor Florestan Fernandes, de Diadema, em razão de convênios celebrados com entidades do terceiro setor. Relatórios já disponibilizados, acompanho a instrução unânime favorável e voto pela regularidade das prestações de contas em exame, com as recomendações assinaladas no corpo dos respectivos votos. Em discussão, votação aprovada. Em exame, as contas da Câmara de Agudos, referente ao exercício de 2011. Instrução desfavorável. Não obstante os bons indicadores, as contas apresentam sérias falhas, tais como o pagamento de 13º subsídio a vereadores e presidente da Câmara, com inobservância do já decidido em relação às contas de 2006, 2007 e 2008. A ausência de desconto de faltas injustificadas em sessões extraordinárias, realização de excessivas despesas com viagens, hospedagens e alimentação para participação em congresso, sem devida comprovação da efetiva presença no evento e sem justificativas plausíveis, despesa com serviços de telecomunicações excessivas e sem motivação, realização de convites com fracionamento do objeto, disparidade entre a quantidade de cargos em comissão 17 e efetivo 15, objeto de recomendação das contas relativas ao exercício 2007, 2008, além das apontadas também nas contas de 2009 e 2010. Portanto, voto pela irregularidade das referidas contas e aplicação ao ex-presidente da Câmara a multa de 300 UFESPs, além da devolução aos cofres públicos
a quantia de R$ 125.013,57. Determino, por fim, a expedição de ofício ao Ministério Público do Estado para providências cabíveis. A devolução deste valor, senhor presidente, que parece um valor, e é um valor bastante significativo, basicamente se refere às contas de telefone que a soma, o 13º subsídio pago, a maior, soma R$ 33.300. As faltas injustificadas, R$ 7.400. Despesas com viagens e alimentações para congresso, R$ 19.000. E a conta de serviço de telecomunicação, R$ 64.000. A Câmara abre os telefones da Câmara para a população. E aí nós verificamos ligações a todos os estados, Rio de Janeiro, Mato Grosso, Minas Gerais, Ceará, Pernambuco, Pará, Rondônia, Mato Grosso do Sul, Goiás, Bahia, Santa Catarina, sem nenhuma demonstração aqui de interesse público ou de interesse, né, do município de Agudos. Além de ligações internacionais para o México, Bélgica, Uruguai, Portugal e vai por aí afora. Então, realmente, vamos solicitar a devolução destes recursos, além de encaminhar ao Ministério Público para providências cabíveis. Em discussão. Encerrada a discussão, em votação, aprovado. Relato em conjunto os itens 127, 129 e 130. 128 tem uma observação, vou relatar a parte. Ok. Em exame, as contas das câmaras municipais de Rinópolis e de Ribeirão Grande, referentes ao exercício 2011, e de Lutécia, referente ao exercício 2012. Instrução unânime favorável nos 3 casos. As questões referentes aos aspectos econômicos e financeiros, sobre a ótica constitucional e lei de responsabilidade fiscal, estão em boa ordem. Voto, assim, pela regularidade das contas, com as recomendações constantes no corpo dos respectivos votos. Em discussão. Votação aprovada. O item 128, agora as contas da Câmara de Sales de Oliveira, relativos a 2011. A instrução dividida, a TJ pela regularidade, o Ministério Público de Contas pela irregularidade da matéria. Os resultados orçamentários, financeiro e patrimonial das contas revelam-se satisfatórios e foram atendidos os limites constitucionais e legais de despesa total, com a folha de pagamento, com o pessoal e em relação à receita corrente líquida. Observe, entretanto, que a Câmara vem sucessivamente projetando suas despesas além de suas reais necessidades, resultando em sistemáticas devoluções de recursos ao Executivo. Não obstante as reiteradas recomendações deste tribunal, também no exercício em exame, isso não ocorreu, tendo a Câmara procedido à devolução de duodécimos correspondente a 56,57% da receita prevista. Em razão disso, ainda que manifestando pela regularidade das contas, voto pela aplicação ao responsável de uma multa no valor de 200 UFESPs. Em discussão. Então, voto pelas contas de forma regular, mas uma multa tendo em vista a não observação de recomendações do tribunal. Inclusive, observei em 2012, também o orçamento é feito com valores quase o dobro daqueles recursos necessários e efetivamente aplicados pela Câmara. Então, isso acaba prejudicando a realização do orçamento ao longo do exercício, porque essa devolução ocorre no final do exercício de cada ano. Em discussão. Votação aprovada. Voto relator. Item 131, trata-se das contas anuais do exercício de 2012 da Prefeitura de Luiz Antônio. As contas, instrução unânime desfavorável. As contas se ressentem de graves irregularidades.
Apesar do excesso de arrecadação obtido no exercício 14,21%, o resultado orçamentário apontou déficit de 9,12%. Não obstante aos 5 alertas nesse sentido, a Prefeitura não adotou qualquer providência. Foram abertos créditos adicionais e realizados transferências, remanejamentos e transposições correspondentes a 34,56% da despesa final. Não obstante, a LOA tem autorizado a abertura de créditos adicionais suplementares até o limite de 10%. O estoque de restos a pagar aumentou 116%. O endividamento de curto prazo, 108%. E, ao longo... o estoque de... Desculpa, vou relatar aqui esse texto novamente. O estoque de restos a pagar aumentou 116%. O endividamento de curto prazo, 108%. E o de longo prazo, 36,24%. Não foram repassados valores devidos ao INSS, Fundo de Garantia e PASEP. Não foi depositada na conta do Tribunal de Justiça a quantia de aproximadamente R$ 176 mil relativos aos precatórios. Com relação às restrições relativas ao último ano do mandato, foram descumpridos o artigo 42 da Lei de Responsabilidade Fiscal, já que a Prefeitura apresentou situação de liquidez de restos a pagar em relação à disponibilidade financeira em 31 de dezembro. O artigo 59, parágrafo 1º da Lei 4.320, uma vez que no último mês de mandato, a Prefeitura empenhou mais do que 1/12 da despesa fixada no orçamento. Diante do exposto, voto pela emissão de parecer desfavorável às contas em questão, com as advertências assinaladas, determinando a expedição de imediato ao ofício ao Ministério Público do Estado em face ao descumprimento do artigo 42 da Lei de Responsabilidade Fiscal e a abertura de autos apartados para análise do item de adiantamentos. Aqui ainda faço uma observação, senhor presidente, que as contas realmente da Prefeitura de Luiz Antônio chamam atenção, porque é um município que tem uma receita 80% acima da média da receita do nosso Estado, né? Nós fizemos aqui um levantamento do orçamento de todas as prefeituras efetivamente realizado em 2011, dividimos pela população dos 644 municípios e chegamos a um número que a média de receita per capita arrecadada pelas prefeituras do município do Estado de São Paulo é de R$ 2.311. O município de Luiz Antônio, de 11.560 habitantes, tem um orçamento e tem uma receita per capita de R$ 4.149, ou seja, quase 80% acima. Vem aplicando na educação, e aqui eu faço esta observação porque eu estou incluindo também no relatório itens que pretendo fazer um acompanhamento do resultado das políticas públicas e da qualidade dos gastos investidos, começando pela educação. Esse é um exemplo, porque a Prefeitura tem, ao longo dos últimos anos, aplicado mais que 25% na educação. No caso específico desse ano, 28%. E também a aplicação do 100% do fundo. Se nós considerarmos que ela tem um orçamento 80% acima da média, quando aplica 28%, ela aplica um valor maior do que a média das aplicações do Estado. E tem crescido muito. Em 2009, a aplicação de recursos per capita por aluno no município de Luiz Antônio é 3.232. Em 2011,
3.906. Em 2012, 4.900, ou seja, quase R$5.000 de investimento per capita por aluno do ensino básico neste município. Quase 40% a mais do que a média que os municípios do Estado investem e que o próprio Estado investe. Ou seja, o município, em função dos seus recursos, do volume do seu orçamento, tem aplicado quase 50% a mais per capita em política educacional. E quando nós vamos observar os seus indicadores, nesses últimos 4 anos ele não sai do lugar. Está abaixo, inclusive, das metas estabelecidas pelo MEC no IDEB. Esse é o típico caso que, quando se observa a obtenção de resultados e a qualidade dos gastos, nós verificamos que você tem muito gasto e pouco resultado. Esta é uma observação que eu gostaria de fazer ao relatar as contas deste município de Luiz Antônio. Em discussão. Palavra o conselheiro Robson Marinho. Posso cumprimentar o ilustre conselheiro Sidney Beraldo pelo belo trabalho de fiscalização, de apreciação das contas do município de Luiz Antônio. Aliás, liquidou com as contas, literalmente, e as contas mereciam realmente esse resultado de parecer desfavorável, que é o primeiro caso que eu vejo agora de descumprimento do artigo 42 da Lei de Responsabilidade Fiscal, o que é gravíssimo, é um anúncio ou um prenúncio da volta da farra orçamentária, não é? Então, eu cumprimento Vossa Excelência por esse brilhante trabalho, acompanho o seu voto, evidentemente, mas só fico preocupado, ou Vossa Excelência deve ficar preocupado com a visão da presidente Dilma Rousseff, hein? Para ela, quem ganha acima de R$ 1.200 é classe média. Então, a média do Estado é 2.300 e Luiz Antônio é 4.300, então nós só temos classe média e classe média alta no Estado de São Paulo. Acompanho o voto de Vossa Excelência. Continua em discussão, encerrar a discussão, em votação, aprovado o voto do relator. Item 132. Trata-se de embargos de declaração oposto pela Faculdade de Medicina de Jundiaí, em face de acórdão proferido pela primeira Câmara, que manteve decisão que julgou ilegal a nomeação do então diretor da faculdade para o cargo de professor titular de obstetrícia, por não terem sido observados os princípios constitucionais da moralidade e da impessoalidade no concurso realizado. Alega a embargante que a decisão recorrida foi omissa ao deixar de se manifestar a respeito das provas trazidas nos autos, demonstrando que não houve envolvimento do candidato no concurso. Em preliminar, embargos tempestivos, voto pelo conhecimento. O senhor relator conhecido. No mérito, a decisão foi inequívoca ao apreciar a matéria, salientando que, por mais burocráticas e distanciadas que possam ser as atividades administrativas do diretor da faculdade, não havia como afastar plenamente seu envolvimento no processo, sendo medida salutar o afastamento de seu cargo durante todas as fases do certame. Voto pela rejeição dos embargos. Aqui o diretor da escola fez um concurso público para esse cargo, que ele concorreu e passou em primeiro lugar. Em discussão, votação, aprovado o voto do relator. Item 133. Em exame, o recurso ordinário interposto pelo ex-prefeito de Igarapava, em face da sentença que julgou irregulares as contas do Fundo Municipal de Seguridade Social de Igarapava, referência ao exercício 2006, e aplicou multa ao responsável de 100 UFESPs. Instrução unânime desfavorável. Em preliminar, recurso tempestivo, voto pelo conhecimento. O senhor relator conhecido. No mérito, as razões do apelo sustentam, em síntese, que várias das irregularidades que ensejam o julgamento desfavorável das contas do fundo foram corrigidas com a criação, em 2008, do Instituto de Previdência Municipal de Igarapava, autarquia municipal, voltada única e exclusivamente para gerir com os recursos previdenciários dos servidores municipais. Ocorre, entretanto, consoante jurisprudência deste tribunal, que providências adotadas em exercícios posteriores não sanam
as falhas registradas no exercício passado. Diante do exposto, voto pelo desprovimento do recurso em exame. Em discussão, votação, aprovado. Item 134. Em exame, recurso ordinário interposto pela Guarda Municipal de Americana, em face de sentença que julgou irregulares as contas da autarquia referentes ao exercício 2007 e aplicou multa aos responsáveis de 200 UFESPs. Instrução unânime desfavorável. Em preliminar, recurso tempestivo, voto pelo conhecimento. O senhor relator conhecido. No mérito, as razões do apelo não conseguiram rebater as graves faltas que ensejam o julgamento irregular das contas da entidade, consistentes e acentuados déficits nos resultados orçamentário, financeiro, econômico e patrimonial. Diante do exposto, voto pelo desprovimento do recurso em exame. Em discussão, votação, aprovada. Item 135, trata-se de recurso ordinário interposto pela Prefeitura de Piacatu, em face de sentença que julgou ilegais atos de admissão de 3 agentes comunitários de saúde, já que não caracterizada a situação de emergência, a justificar as contratações temporárias e aplicou multa de 200 UFESPs ao responsável. Instrução unânime desfavorável. Em preliminar, recurso tempestivo, voto pelo conhecimento. O senhor relator conhece o recurso. No mérito, as alegações apresentadas não se revelam suficientes para afastar os fundamentos da decisão recorrida. A Prefeitura contratou por tempo determinado, no exercício de 2011, agentes comunitários de saúde em desacordo com a Lei Federal 11.350/06, pois não comprovou a existência de surto endêmico que legitimasse as admissões temporárias dos profissionais em questão, em detrimento da realização de concurso público. Voto, assim, pelo desprovimento do recurso. Em discussão, votação, aprovado o voto do relator. Consulta a doutora Renata Sestari sobre eventual interesse processual alguns dos itens hoje citados. Não, excelência. Ok, não há mais processo, está encerrada. Boa tarde. Bom, então se Vossa Excelência quiser elogiar... Não...